Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. Agora sim? Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, a hipocrisia não pode prevalecer. Nós não abrimos mão da nossa soberania. Quem tem feito isso, e não trago essa mensagem com qualquer tipo de alegria, é o presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Abre mão e fere a soberania brasileira quando sobre a Amazônia brasileira e a nossa biodiversidade declara, abre aspas, estou procurando o primeiro mundo para explorar essas áreas em parceria e agregando valor. Por isso, a minha aproximação com os Estados Unidos. O governo brasileiro, e repito, não falo isso com alegria, fere a nossa soberania quando o senhor ministro da Economia vai aos Estados Unidos e, numa declaração para pretensos investidores, diz que no nosso país nós deveríamos vender tudo o que fosse possível no mais curto espaço de tempo. E termina falando, temos que vender, inclusive, o Palácio Presidencial. E se o presidente não quiser vendê-lo, nós prendemos ele para que o palácio possa ser vendido. Numa ação internacional, isso não pode ser considerado uma piada. Isso é, senhor presidente, uma mensagem triste que fere a soberania do Brasil. Jair Bolsonaro fere a nossa soberania quando, numa política deliberada, amplia, no mês de julho, o crescimento da devastação em 66%, podendo chegar, com dados aqui que já foram apresentados, a uma ampliação de 278%. Segundo projeção do INPE. Ele fere a nossa soberania quando diminui em 95% os recursos que seriam utilizados para combater as mudanças climáticas. E, infelizmente, opera a política da mentira como estratégia governamental. Disse que a responsabilidade em relação aos incêndios na Amazônia brasileira eram de organizações não governamentais. Questionado a prova que tinha sobre o assunto, simplesmente disse que não as tinha. Hoje, no Brasil, há uma política deliberada de desmonte das estruturas de governo que teriam como tarefa a preservação ambiental. Posição essa que é compartilhada pelo conjunto de ministros de meio ambiente que já passaram pelo governo do Brasil, das mais variadas vertentes político-ideológicas. Infelizmente, senhor presidente, senhoras parlamentares e senhores parlamentares, a palavra ambientalista no Brasil hoje virou palavra proibida. Quem é ambientalista entrou no rol daqueles que são perseguidos e combatidos pelo governo do senhor
Jair Bolsonaro. Exatamente por esse motivo, e assim termino a minha intervenção, que acho importante que a gente tenha discussão de uma articulação entre países da América do Sul, para que a gente possa ter instrumentos de articulação e um sistema de prevenção, como foi proposto aqui pelo deputado Gabriel. Mas não é o suficiente. E parabenizo, então, a deputada Fernanda Gil Lossano, que propõe aqui pontos daquilo que nós consideramos ser indispensável, um posicionamento duro, contundente, contra a política governamental de desmonte e de ataques ao meio ambiente que vem sendo conduzida pelo governo de Jair Bolsonaro. Senhor presidente, temos que no dia de hoje, nessa sessão, aprovar as duas coisas: o fortalecimento de um sistema, mas uma posição dura contra essa política de Jair Bolsonaro, que vê e encara o meio ambiente como um inimigo. Nós não podemos aceitar que essa política de terra arrasada prevaleça, e o Parlamento do Mercosul precisa se manifestar à altura. Muito obrigado.